A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foram chamados a ser um povo santo do Senhor, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a essa série, não sei não, viu? O nome é meio esquisito, mas repito o que eu disse no primeiro vídeo, a pedido dos irmãos, né? A série Couro pelo Sovaco. O que quer dizer, irmão Fábio? Explica esse negócio aí, porque eu sou aqui do Sul e não entendo esse negócio. Olha só, esse dizerzinho aí, desse pessoal chamado série Couro pelo Sovaco, ou começaram, né? Foi outro irmão aqui no YouTube que começou com esse negócio couro pela cabeça. Aí o pessoal inventou, isso aí nem é pela cabeça, é couro pelo sovaco. Quando a gente dá uma boa resposta, com respaldo bíblico, provando na Bíblia Sagrada que a doutrina herética dos hereges são falsa, então o pessoal dá esse título, couro pelo sovaco, né? Quando você dá uma boa resposta, você tem a resposta pronta a dar àqueles que lhe interrogam, que duvidam da sua fé, que mentem contra a fé da igreja fundada por Cristo. Muito bem. Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse quadro, Couro pelo Sovaco, nós vamos trazer as 5 solas protestantes. Muito bem. Eu vou mostrar na Bíblia Sagrada que a própria Bíblia Sagrada contradiz as solas protex. E hoje nós vamos ver, meus irmãos, a tal da sola Cristo. Só o Cristo e mais ninguém. Óbvio que nós vamos entender, né? Foi Martim Lutero com as suas 95 teses apregada lá em Hamburgo, sei lá, Hamburgas, um nomezinho assim, da cidade lá na Alemanha, que ele chega lá na paróquia e prega na porta da igreja, inclusive a tal das 5 solas. E eu vou mostrar as 5 solas que são falsas, dentro da própria Bíblia Sagrada. Você está vendo aí comigo? Eu vou utilizar os versos que eles utilizam para falar sobre essas solas. E nós estamos vendo hoje, você está vendo aí na tela, a sola Cristo. Se nem o próprio Jesus ensinou a sola Cristo. Irmão, ensinou. Quando ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí vem, ninguém chega ao Pai senão por mim. Veja, meu querido irmão, Jesus está dizendo que ninguém chega ao Pai. Veja que aparece o termo Pai, não é? Ali eles usam para dizer que Cristo é o único mediador. Inclusive ali Jesus está falando de mediador de quê? De salvação. Esse mediar que Jesus está falando aqui é de redenção. Ninguém chega ao Pai senão por mim. De fato, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ninguém chegou ao Pai porque não tinha Jesus. Porque a palavra de Deus não tinha se manifestado, não tinha se feito carne no seio virginal da Imaculada e vindo morar entre nós, João 1,14. Então, de fato, quando nós olhamos para o povo veterotestamentário, ninguém chegou ao Pai. Morriam e iam para o seio de Abraão, traduzido pelos exegetas, para o purgatório. Ninguém entrava na eternidade, porque Deus jurou, não entrarão no meu descanso. Mas veio Jesus, e por intermédio de Jesus, do sacrifício de sua carne e de seu sangue, ele nos deu acesso a essa redenção, da qual Deus tinha dito ao povo veterotestamentário, não entrarão no meu lugar de repouso, ou seja, na eternidade. De fato, ninguém entrou antes de Cristo. Mas veja, a lei e os profetas duraram até João, agora é Cristo, agora é o reino de Deus que é anunciado, agora é a salvação que é anunciada. E ali, Jesus disse, quem come da minha carne e bebe meu sangue, aí vai entrar nesse repouso. Tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Veja, Jesus agora nos dá, ele que é pão vivo descido do céu, acesso ao Pai. Então, logo nós descrevendo isso aí, não é? Esse mediador de redenção, ninguém chega ao Pai senão por mim. Muito bem. Então a Bíblia é clara, a Bíblia não vai contradizer isso aqui. Ninguém chega ao Pai, chegar ao Pai, onde o Pai está? Na eternidade. Então ninguém vai se salvar fora de Jesus.
Quem não come da minha carne e bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se não tem parte com Jesus, tem parte com o quê? Com o inimigo. Então não entra no reino. Então veja, então quando Jesus fala dessa maneira, a Bíblia não vai contradizer isso que Jesus falou. Nem sequer o Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala isso, ninguém vai chegar à eternidade fora de Jesus. Muito bem. Ou seja, ninguém vai chegar ao Pai, senão por meio de Jesus. Isso é mediador de redenção, mediador de salvação. Muito bem. O sacrifício foi selado. E ele é lembrado pela igreja a cada santo sacrifício, a cada missa. Muito bem. Então aqui nós estamos vendo, não há outro que se chegue ao Pai, outro meio de chegar ao Pai fora de Jesus. Muito bem, aqui está certo. Agora, o que acontece aqui? Acontece aqui que Lutero, né, com a sua má interpretação, com o seu maldito livre exame, deu uma interpretação errada desse versículo para destruir outros mediadores. Irmão, você acabou de dizer que só há um mediador aí, sim, de salvação. Mas Lutero destruiu os mediadores de intercessão. Quando Lutero destrói os mediadores de intercessão, ele está mentindo contra as Sagradas Escrituras. Porque nós vemos em João 2, a Virgem Maria ser o quê? Fazer uma mediação ali de quê? De intercessão. Nós vemos São Paulo ensinar a mediação de intercessão. Então Lutero e os seus sequazes deu uma má interpretação desse verso, dizendo, olha, para chegar a Deus é só por Jesus, mas é claro, para chegar a Deus é só por Jesus. Então aí o exame de Lutero era esse. Então não precisamos de santos, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de Maria, nós não precisamos de nada. É só Cristo e ponto final. Aí é onde ele se equivocou-se erroneamente. Presta atenção. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Os santos e a Sagrada Escritura, e eu já trouxe no Filho em Defesa da Mãe sobre Mariologia, ninguém chega a Jesus senão por Maria. Se Jesus disse que ninguém entra na eternidade sem ele, ou seja, ninguém chega ao Pai sem ele, ninguém chega a Jesus sem a Imaculada. Um dia um protestante disse para mim, não sei para que Maria, porque ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Eu digo, mas é claro, você tem toda a razão, ninguém chega ao Pai. Isso aí nem Maria, nem os anjos, nem os santos. Ninguém chega ao Pai senão por Cristo. Isso é mediador de redenção. Redenção é só em Cristo. Agora ninguém chega ao Cristo se não for pelos santos, se não for pela Imaculada. Ele olhou assim, por Maria, eu disse para ele, né? Usei o linguajar dele por Maria, ele olhou assim e disse, mas onde é que está escrito na Bíblia? Eu digo, em todas as partes, a Bíblia Sagrada. Em todos os lugares é apresentado o mediador de intercessão. Logo nós vemos o sola Cristo se concretizar erroneamente nesses versos que eles se utilizam para acusar a Igreja de Cristo. Mas logo nós vamos ver Jesus ensinar a crença nos santos. Nós vemos Jesus ensinar, não é, verdadeiramente o que é mediador de intercessão. O que foi que Jesus disse? Quando Jesus enfia. Então, quando Lutero chega a esse ponto de distorcer esse verso que vocês estão vendo aí, olha aí. À vista disso, falou Pedro ao povo: homens de Israel, por que vós admirais assim? Ou porque fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Claro, nós estamos vendo aqui, ó, veja aí. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, preste atenção. Veja aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês um versículo de mediador de intercessão. Pedro e João vão ao templo. Quando ele chega no templo, tem um aleijado na porta formosa, pedindo esmola. E qual é a esmola que o Papa, não é? E João dá para ele? Devolve a dignidade outra vez daquele homem. Não temos ouro nem prata, meu irmão. Mas nós temos algo mais valioso do que o ouro e a prata. Então, se
o pensamento de Lutero é que não pode existir nenhum outro mediador mais. Então, por que Lutero e os seus sequazes oram pelos outros? Se não tem mais mediador, se só existe um mediador, Cristo, Jesus não vai descer em pessoa e orar pelos outros. Os senhores pastores colocam a mão na cabeça dos outros e rezam pelos outros. Ou não fazem? Fazem, porque é uma das colunas, Senhor. Expulsemos demônios. É uma das colunas protestantes. Expulsemos demônios em teu nome, curemos em teu nome. São duas colunas protestantes. A cura e a expulsação do demônio. Está relatado em Mateus 7, de 21 a 23. Então reparem que aqui, Pedro e João faz um coxo andar. Isso é o quê? Mediador de intercessão. E eu não estou mostrando, meus irmãos, não estou nem mostrando aqui o que está relatado em João 2, a intercessão da Imaculada. Olha só, no capítulo 4, olha só. Capítulo 4, verso 12. Preste atenção. Deixa eu marcar aqui só para ficar melhor. Para vocês, dar um destaque aí para vocês. Olha só. Aqui é os versos utilizados, que eles utilizam para a chamada Sola Cristo. Vamos lá. Então, eles abrangem tudo, eles cortam tudo. Não precisamos da igreja. Não precisamos de mais nada. Ou seja, não precisamos do corpo. Nós já temos a cabeça, botamos debaixo do sovaco e estamos salvos. Ponto. O quadro é esse, né? Corpo pelo sovaco. Muito bem, olha aí. Em nenhum outro há salvação. Mas nós cremos nisso. Em nenhum outro há salvação. Que salvação é essa? Eterna. Quem come da minha carne bebe meu sangue. Jesus não disse: quem comer a carne e o sangue de Pedro vai ser salvo. Quem comer a carne e o sangue de João vai ser salvo. Quem comer a carne e o sangue da Imaculada vai ser salvo. Não. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e vão ressuscitá-lo no último dia. É aí que está o mediador de redenção. Isso é redenção. O que é redenção, irmão Fábio? O selo eterno, a salvação eterna para os eleitos. A igreja celeste já triunfa disso. Aí. E nenhum outro a salvação. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém entra na eternidade sem mim. Isso todo mundo sabe. Porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Aí está. Eles usam isso aqui para destruir a crença nos santos. Mas vejam, meus irmãos, Jesus é tão extraordinário que esse Jesus, olha o que Jesus disse, a mãe de João e a mãe de Tiago maior. Em Mateus capítulo 20, versículo 21. Vamos lá. Muito bem. Mateus capítulo 20, versículo 20. Vamos ao relato. Nisto aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. A mãe dos filhos de Zebedeu, que era Maria Salomé, fez o quê? Veja a ação dessa mulher. Ela se aproximou de Jesus, prostrou-se diante de Jesus e orou a Jesus. Fez uma súplica. O termo súplica é designado como oração, pedido, falar com Deus. Veja a súplica dessa mulher. Veja só. Versículo 21. De joelhos diante de Jesus. Versículo 21. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela respondeu: eita, agora aqui tá ventando, hein? Deixa eu segurar aqui um pouco o tripé, senão. Muito bem. Ela respondeu. Ela fez isso para pedir a salvação para os seus dois filhos. Jesus, mesmo sendo salvador, mediador de redenção, olha o que ele diz para ela. O pedido dela vem aí. Ordena que estes dois meus filhos se assentem um no teu reino,
Pedindo a salvação para Jesus, viu? Do jeito protestante aqui. Um à tua direita e o outro à tua esquerda. Peraí. Mas a mulher não está fazendo nada de mal. A mulher, ela veio, procurou Jesus, se prostrou nos pés de Jesus e orou a Jesus. O que é que tem de errado? E ela pediu a salvação. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu pertencia a uma seita, não é? Ainda aqui no Nordeste, antes de ir para São Paulo, uma seita de um tal de um sei lá das quantas aí, Soares. Nessa seita, quando as pessoas vão lá pela primeira vez e se pervertem essa seita, ele manda levantar a mão e diz assim: Senhor, agora nós te pedimos, escreve o nome dessa pessoa no teu livro da vida, para que ela, a partir de agora, esteja salva. E nesse momento nós declaramos ela salva. Veja aí, é a mesma oração dessa mulher. Que queres, mulher? Ordena que estes 2 meus filhos, se assente no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda, pedindo a salvação. Veja aí, pedindo a salvação para os seus 2 filhos. Ela veio, se ajoelhou diante de Jesus e orou diante de Jesus usando essas palavras. Vamos ver se Jesus vai dizer: tá certo, mulher, tá salvo, já escrevi o nome dele no livro da vida. Vamos ver. Versículo 22. Jesus primeiro vai dizer o seguinte. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Estou com a Bíblia aqui de tradução protestante. Tá a mesma coisa. Revista atualizada João Ferreira de Almeida. O que é que Jesus disse para a mulher? Mas a mulher está pedindo uma coisa simples. Que salve os seus 2 filhos. Essa é a oração protestante, só com palavras, sem obra, a tal da sola graça, que vou trazer aqui também, viu? Nessas 5 solas protestantes. Sola graça, ou seja, não necessitamos de obras. Só a graça e ponto. Também distorcida por eles, por Lutero. Veja só, Jesus repreende a mulher, meus irmãos, que veio encontrar-se com Jesus, se prostrou diante dele e orou pedindo a salvação para os seus 2 filhos. Você não vai orar pedindo a salvação para os de sua casa? Depende de sua oração, viu? Você está vendo que essa oração aqui não deu certo. Você sabe por quê? Porque Jesus quer obras. Porque Jesus está cansado de falácia, como diz os protestantes. O protestante usa muito esse termo falácia, né? Então, Jesus estava cansado disso. Jesus vai oferecer sua carne e seu sangue, luto por ela. Quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Tem que lutar por essa carne e por esse sangue. É ficar de braço cruzado, já estou salvo, escreva agora meu nome no livro da vida, aleluia. Pronto, agora vamos viver balançando na rede, já estou salvo. Se lascou. Porque Jesus disse a essa mulher: você não está pedindo certo, esses 2 aí vai ter que ralar. Esses 2 aí vai ter que correr atrás. Vai ter que fazer por onde merecer isso. Tu não estás sabendo o que estás pedindo, mulher? Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Olha como eles foram intrépidos. Sim, disseram eles. Ah, então Jesus disse: agora sim, vocês vão sentar, vamos ver. Versículo 23. Olha a resposta de Cristo. De fato bebereis o meu cálice, quanto, porém, assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Pacata, aqui está. Então, a sola Cristo, o próprio Jesus está refutando a sola Cristo. Peraí, essa sola Cristo que Jesus aqui está refutando, que eu no início disse perfeitamente, ninguém chega ao Pai senão por Cristo, agora estão pedindo a ele a salvação de 2 pessoas e ele está se recusando. Por que Jesus está recusando salvar? Porque Jesus quer mão na massa. Eles querem ser salvos de braços cruzados. Que nem as heresias atuais. Que pregam nos seus falsos raciocínios que não necessitamos de obras. Por isso, refutam São Tiago, que diz que fé sem obra é morta. Então Jesus está dizendo para essa mulher: mulher, fé sem obra é morta. Essa fé não salva. Tem que ralar como eu, beber o cálice que eu vou beber. Que cálice é esse? Do martírio.
o chamado batismo de sangue. E até que esses apóstolos, exceto João, esse Tiago, irmão de João, foi o primeiro a beber. Foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. O segundo mártir da igreja. O primeiro mártir foi Santo Estevão, diácono. Então veja só. Agora vamos ver a salvação. Vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Agora, quanto eu salvar vocês, aí vai ser meio complicado. Porque veja o que Jesus diz. Veja só. Quanto a sentar à minha esquerda e à minha direita na glória, não depende de mim, vou-lhe conceder. Mas espera aí, Jesus não é o único mediador de salvação? Por que o próprio Jesus está refutando ele mais na frente, escrito por João? Não, Jesus não está, e nem a Bíblia, contradizendo-se. Porque Jesus está o quê? Mostrando para aquela mulher que tem que trabalhar com obras para merecer esse reino. Meus irmãos, Jesus instituiu a igreja para salvar-nos. Quando a sola Cristo foi restrita por Lutero, ele baniu a igreja de uma vez por todas. Ou seja, nós recebemos o perdão dos pecados pela igreja. Quando nós olhamos para João, a quem vocês perdoar serão perdoados. Lutero disse, nós não precisamos confessar pecado a homem. Então o sola Cristo, ele foi destruindo tudo isso que é o quê? Que é bíblico e que é fé. Com obras. Não, eu não preciso buscar um padre para me confessar que ele é um comedor de feijão e arroz como eu. Não preciso. Eu me confesso diretamente com Jesus, já estou perdoado. Veja, ele vai cortando tudo isso. Ele vai cortando as árvores que Jesus plantou. Aqueles que vocês perdoaram os pecados, eles são perdoados. Aqueles que vocês não perdoar, não serão perdoados. Então, Lutero disse, nós não precisamos disso. Jesus disse, quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. Não, nós não cremos em carne e em sangue de Cristo. É um símbolo, é uma representação. Nós precisamos disso para se salvar. Só o nome de Jesus já me salvou. Então ele vai cortando tudo isso. Eu não preciso de ajuda de santo. Eu já sou santo, todo mundo é santo. Então, nós não precisamos de santo para se salvar. Jesus disse, João Batista veio no caminho da justiça e vós não crestes nele. Olha o que Jesus disse. João Batista, 21, versículo 31 de Mateus. Parte B. Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem o reino de Deus. Porque João Batista veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Eita, povo protestante. Não creu no santo João Batista. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o quê? Que as prostitutas vão entrar primeiro no reino e os publicanos do que os que estão com ele. Porque os que estão com ele está dizendo, nós só era Cristo e mais nada. Meus irmãos, Jesus sendo Deus, Jesus pega o reino de Deus que foi dado a ele e entrega nas mãos da igreja. O que, irmão? Capítulo 22 de Lucas, versículo 28 a 30. Como o Pai colocou o seu reino em meu favor, eu coloco esse reino a vosso favor. Então agora, Jesus está dizendo, este é meu corpo que será entregue por vós. Então Jesus está dando, nós vamos vendo aí, Jesus está instituindo a igreja a perdoar pecados, Jesus está dizendo que a igreja vai dar sua carne e seu sangue para nós sermos salvos. Jesus está dizendo agora, tudo que vocês ligar na terra, a minha igreja ligar, está ligado no céu, veja aí. Então Lutero corta tudo isso com a sola Cristo. E não é dessa maneira. Continua o verso. Esses lugares da salvação, esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai reservou. Quem são aqueles que o Pai reservou? Os santos. Logo nós vemos, eu não vou pegar aqui no capítulo 5
versículo 1 do livro de Jó. Vai dizer assim: a qual dos santos tu vai recorrer? Claro que ele está citando ali, não existiam os santos ainda, eram os santos anjos. Se nós pegarmos o 23:33, vai dizer: se perto dele se encontra um anjo entre 1000, se perto dele encontra um mediador. A tradução da Bíblia de Jerusalém usa o termo mediador. A Bíblia que vem do hebraico, veja, usando o termo mediador. Se perto dele encontra um anjo entre 1000, um mediador. A Bíblia da Ave Maria usa o termo, e a protestante, estou com ela aqui, usa o termo intercessor. Jesus é mediador de redenção, meus irmãos. E a Virgem Maria é mediadora de intercessão. A Virgem Maria, ela é tão mediadora que é de sua carne, dada ao Filho de Deus, que nos salva. É do seu sangue, dado ao Filho de Deus, que nos salva. Quando nós nos alimentamos da carne de Cristo, estamos alimentando da carne de um homem que só tem a genética de uma mãe. Pois é. Nós estamos também nos alimentando da carne dessa mulher, porque a carne de Cristo é a carne de Maria. Por isso ela é mediadora. Vejam só, além da oração desses dias, eu pus no canal o santo, me fugiu da mente, do século V ao século VI, que ele tem uma bela oração no São João Damasceno. São João Damasceno, ele mostra porque a Virgem Maria é corredentora. Ele mostra porque ela é corredentora, porque Cristo é o Redentor e ela é a corredentora. E ele escreve numa oração que ele fez, esperança e salvação dos cristãos, atribuindo a quem? A Virgem Maria. Esperança e salvação dos cristãos. E de fato é. Porque ela é corredentora. Ela fez com que o milagre acontecesse em bodas de Caná. Porque a carne de Cristo é sua carne. E o sangue de Cristo é seu sangue. E não é sangue de Deus. Porque Deus é espírito. É sangue de Maria. É carne de Maria. Entenda que o mistério vai se debulhando por aí, os santos mergulharam nesse mistério. De um homem que é 100% humano, mas também que é 100% Deus. Então Jesus disse, olha, é para aqueles que o Pai reservou. Aí Jesus continua dizendo, vejam só. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele, e vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crer nele. Isso aqui está tirando. Quando Jesus fala para essa mulher que pede a salvação para os seus 2 filhos, quando Jesus está dizendo que ela pediu mal, que ela não sabe que oração está fazendo, Jesus estava cancelando o chamado mediador de redenção? Não. Não. Mas Jesus está dizendo, eu sou o mediador de redenção. Agora a salvação não só é apenas de braço cruzado, de boca, de língua batendo no céu da boca. Ou seja, a salvação não compete somente, meus irmãos, à oração, mas às obras. As obras. A igreja está revestida da glória dos santos, vai dizer Apocalipse 19:7. Porque a linha da igreja que foi dada a revestir, a igreja revestir-se de linho puríssimo e fino, são chamadas a boas obras dos santos. Olha a Bíblia aí refutando a sola fide de Lutero. Presta atenção. Então nós estamos vendo que Jesus está ensinando o quê? A fé nos santos, a crença nos santos. Meus irmãos, olha o que diz São Paulo em Fílemon. Presta atenção. Veja
aqui o famoso bilhete de São Paulo a Filemon. Não é? Alguns exegetas chamam de bilhete. Esse pequeno bilhete de São Paulo a um rico da sua época, quando ele está suplicando pela vida do escravo Onésimo que ele gerou na prisão. Meu filho na fé. Recebe como a ele, era um escravo de Filemon, que tinha fugido, e São Paulo suplica pela vida dele. Muito bem. Veja só, São Paulo aqui, inclusive essa Bíblia protestante aqui, revista e atualizada, está do mesmo jeito do que está nessa que você está vendo aí. Vamos lá. Filemon 1:5. Ao receber notícia da tua caridade e da fé que tens no Senhor Jesus e para com todos os santos. Peraí, como é que é? Cadê a sola Cristo de Lutero? Peraí, não. Uma coisa é mediador de redenção, outra coisa é mediador de salvação. Eu já trouxe nesse canal mostrando isso, a diferença entre mediador de redenção e mediador de salvação. Quando São Paulo fala em Timóteo que só há um mediador, logo em seguida ele fala mediador que entregou sua vida em resgate por todos nós. Aí está falando de redenção. Isso é mediador de redenção. Redenção. Veja, tua caridade e da fé que tens no Senhor Jesus e para com todos os santos. Eles, protestantes, eles adulteraram esse versículo. Várias outras, corrigida. João Ferreira de Almeida está adulterada. Algumas católicas que foram nessa linha também. Então, Paulo está dizendo, veja a fé da igreja de Cristo. Fé em Jesus, que é a fé de redenção, e fé em todos os santos, que é a fé de intercessão. Os santos nos ajudam a chegar a Cristo. Ninguém chega ao Pai senão por Cristo, mas chegar a Cristo é pelos santos e pela Virgem Maria. Para se chegar a Jesus é pelos santos, é pela igreja e pela Virgem Maria. Porque a igreja nos dá Cristo vivo, presente e real na Eucaristia. Pelas mãos dos pais do bispo, os bispos, claro, da igreja de Cristo, fundada por ele. Por causa da sucessão apostólica. Então, eu acho que nós estamos claros quanto a isso. Quanto a tal da sola Cristo. A sola Cristo não está dentro da Bíblia Sagrada refutando os santos, não. Como é mal interpretado por eles. Não é? Porque, veja, o protestante é tão cego que não entende, meus irmãos. Para se chegar a Deus, que há salvação eterna, é por Cristo. Mas para chegar a Cristo, tem os santos, tem a Virgem Maria, os anjos. Veja o mau entendimento deles, o quanto são cegos. E eu já lhe falei, a série é couro pelo sovaco. E o couro está saindo pelo sovaco. Porque eu vou trazer aqui a refutação às 5 solas protestantes dentro da Bíblia. Eu já trouxe vários vídeos referentes a esses temas, mas eu tenho que trazer dentro desse quadro mais abrangente, com mais nitidez em cima disso, porque às vezes eu refutei várias, né? A sola Escritura, a sola Fide, a sola Cristo, o livro Exame, que é cada cá pode interpretar a Sagrada Escritura de sua própria conta. E nós vamos ver que até o próprio Jesus vai refutar essa questão do livro Exame. Não é? Então veja aí. Olha aqui o versículo que eles usam. Vamos lá. Veja aí, meus irmãos. 1 Timóteo 2:5. Eles usam isso aqui também. Lutero também usou. Veja. Para restringir a sola Cristo. Só Cristo e mais ninguém. Vamos lá de verde, verso 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Já citei no início do vídeo, no começo do vídeo. Mediador de quê? Isso aqui é mediador de quê? De redenção. Veja que não tem nenhuma vírgula. Continua. Que se entregou como resgate por todos. Aí está.
o que é mediador de redenção. Mediador de redenção o quê? Que se entregou. Quem foi que se entregou por nós? Para que nós pudéssemos ser salvos? Cristo. Por isso é chamado de mediador, de um só. Há um só mediador. Então Deus só teve um só filho, Jesus Cristo, e só foi dessa maneira que ele entregou sua vida para nos salvar. Entende? Perfeito aqui. Porque o versículo 5, o versículo 6 é a continuação do 5. Então você está vendo aí o que é mediador de redenção. Se entregou sua vida por nós. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único. João 3,16. Então 14,6 de João, ninguém chega ao Pai senão por mim, tá aí. O que é mediador de redenção. Agora São Paulo, aqui mesmo, nos versículos, olha o versículo 2 aí em cima, ó, o versículo 2, deixa eu ver esse versículo 2. É porque não dá aqui embaixo. Não chega. Mas olha o versículo 2, ó. Presta atenção no versículo 2. Olha só, o versículo 1, aliás, ó. Recomendo que se façam preces e orações e súplicas e ações de graça por todos os homens. Isso é mediador de intercessão. E aqui você está vendo mediador de redenção. Aí está. Porque há um só mediador, há um só Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esse mediador, repito, de redenção, de salvação. Isso de salvação é só um mesmo, Jesus. Que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Agora, usar isso aqui para cancelar a mediação de intercessão, a mediação da igreja, que é canal sacramental de salvação para o cristão, que vamos se salvar, não precisamos de igreja, porque assola Cristo. A Bíblia diz que até os demônios creem em Cristo. Mas eles creem sem a igreja. Eles creem sem obra. Sem as obras. Fé sem obra é morta, irmão. Por que a igreja é revestida da glória? Vou te mostrar. 19 de Apocalipse, verso 7. Alegremos e exaltemos, demos glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro e sua esposa. Sua esposa, a igreja, já está preparada. De que maneira a igreja está preparada? Continua. Foi-lhe dada a revestir-se de linho puríssimo e resplandecente. Linho puríssimo e resplandecente. Que linho puríssimo, que linho resplandecente é esse? Pois o linho são as boas obras dos santos. Peraí, a sola fide? Irmão, era você ter deixado esse verso para a sola fide. Tem outros. Aqui está. Sola Cristo. Para tudo. Quanto à salvação, não compete somente a mim, mas àqueles que o Pai designou. João Batista veio e vós não crestes nele. As prostitutas, os publicanos creram e vocês nem se arrependeram para crer também. O que Jesus está dizendo? Protestantes, olha, vocês viram os católicos crendo nos santos, pedindo a intercessão dos santos. Vai dizer a eles no dia do juízo isso aqui. Mateus 7, de 21 a 23. Quando eles vão apresentar, ali vai apresentar a sola Cristo. No capítulo 7 de Mateus, versículo de 21 a 23, muitos, não são poucos, são muitos que vão apresentar a Cristo, a sola Cristo, porque diz, nós pregamos só em teu nome. Ali está a sola Cristo. Pregamos só em teu nome. Pregamos o quê? A sola Escritura. Então a sola Cristo e sola Escritura. Expulsamos demônios em teu nome. Só em teu nome. Sola Cristo. Nós curamos muitos em teu nome. Sola Cristo. Mateus 7, do versículo 21 a versículo 23. No versículo 23, Jesus diz, retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Veja que logo a tal da sola Cristo, ela está, ou só Cristo, e mais ninguém, está refutado.
cabeça sem corpo. Quando digo sola Cristo, estou dizendo que a cabeça, só é a cabeça necessária, o corpo, que é a igreja, nós não precisamos dela. Foi o que Lutero, não é? Com sua loucura, com essa aberração desse entendimento, chegou. E hoje os seus filhos e suas filhinhas vivem da mesma maneira. Veja, aqui nesse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, está falando de dois mediadores. Fala primeiro no versículo 1 do mediador de intercessão e fala no versículo 5 e 6 no mediador de redenção. Moisés foi um mediador entre Deus e os homens. Então, meu querido irmão, eu espero que vocês cheguem a essa conclusão aqui nesse segundo vídeo dessa série Corpo pelo Sovaco, mostrando na Bíblia Sagrada que é falsa a sola Cristo. Quando nós dizemos que a sola Cristo é para salvação, para redenção, estamos certos. Agora, quando nós usamos essa sola Cristo para dizer não precisamos dos santos senão da igreja, está completamente errado. Como afirmou o senhor Martinho Lutero, o pai das heresias atuais. Então, nós sabemos que Jesus repreende a mulher que queria a sola Cristo. Ali é a fé protestante sendo refutada pelo próprio Cristo. Eu admiro a fé de vocês em Jesus Cristo e em todos os santos. Disse São Paulo. E até hoje essa fé é pregada. Faz 2000 anos. Uma fé que está embasada nos grandes gigantes pais da igreja. Os pais da igreja. O que escreveram, o que doutrinaram e que hoje é doutrina. No conhecido como Santo Magistério, Patrística, Patrologia e por aí vai. Uma tradição de 2000 anos. Preste atenção. Tudo foi escrito pela tradução. A tradição. Até o Antigo Testamento foi escrito pela tradição. Porque quando nós vamos ver os relatos, quando estudamos a teologia bíblica, que Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 4, foram escritos mais ou menos, aproximadamente, 800 anos depois. Então eles investigaram tudo direito. Foi assim, foi? Peraí, vamos. Quando nós pegamos o Novo Testamento, meus irmãos, do mesmo jeito, quando você abre em Lucas, capítulo 1, o versículo 1, Lucas diz, muitos empreenderam em compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares. Nos transmitiram, o que é isso? Tradição. Transmitido. E Lucas escreveu para Teófilo. Entende? Isso é tradição, que nós chamamos de tradição oral. Por isso, irmão, essa série é, meus irmãos, couro pelo sovaco. Deus abençoe vocês e até a próxima. Essa foi Lima. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virem.